Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser. Fala galera, beleza gente? E aí, como vocês estão? Aí ó, vim matar a saudade aqui no colégio, pessoal, e retomar, né, a nossa matéria aí, pessoal, exclusivamente para o PAS e para o PSS. Lembra que dentro da física, gente, só entra eletrologia e física moderna. Então, para voltar a esse assunto, eu fiz questão de vir aqui no colégio, tá, gente? Começar a dar uma relembrada nessa primeira videoaula, até porque, pessoal, as nossas específicas eu vou voltar a fazer exercício desde o início lá, desde carga elétrica. Então essa nossa primeira aula, pessoal, de Física 2, o nosso material 2 já, tá, gente? É um relembrando. Na próxima aula a gente grava os exercícios para vocês e a partir de semana que vem, tal e conteúdo novo aí, tá, gente? Bem, dentro da eletrostática, vocês lembram o que nós estudávamos, pessoal? Nós estudávamos uma propriedade da matéria que nós chamávamos de carga elétrica. Toda matéria possui essa sua propriedade. Assim como toda matéria, pessoal, possui vibração molecular, como toda matéria possui massa, toda matéria possui carga elétrica. É uma propriedade que está intrínseca à matéria. E nós podemos calcular essa carga elétrica, lembra, pessoal? Com a quantização da carga elétrica. Assumimos, pessoal, por efeitos históricos, que o elétron possui essa carga elétrica com um sinal negativo. E o próton, por sua vez, possui essa carga elétrica com um sinal positivo. Lembra então que no núcleo atual, o tal modelo de Bohr e Rutherford, pessoal, nós tínhamos que um átomo possuía o núcleo e nesse núcleo estavam postados os nêutrons, que não são portadores de carga elétrica, e os prótons. Esses, dentro do núcleo, possuem carga elétrica com um sinal positivo. Ao redor do núcleo, a tal da eletrosfera, orbitavam os elétrons, pessoal. E os elétrons eram os mais fáceis de serem removidos, não é isso? Os elétrons portadores de carga elétrica negativa eram os mais fáceis de serem removidos. Então nós podemos quantizar essa carga elétrica do elétron que nós podemos retirar de um determinado corpo ou acrescentar em um determinado corpo. A equação que dava a quantidade de carga elétrica extraída ou adquirida ou colocada no corpo, pessoal, era dado por N, onde N é o número de elétrons ou, elétrons em falta ou em excesso do corpo, gente. Então lembra que nós falamos que a rigor nós só tiramos ou acrescentamos elétrons de um corpo. Então, quando nós tiramos elétrons, dizemos que não forma parzinho entre o elétron e o próton, pessoal. Tiramos elétrons, ficávamos com mais prótons que elétrons. O correto a ser dito é que o corpo tinha falta de elétrons. Caso contrário, se você atribuísse elétrons a um corpo, ele ficava com excesso de elétrons. Assim, nós dávamos sinal ao valor da quantidade de carga, pessoal. A quantidade de carga de falta de elétrons, nós dizemos que o corpo é dotado com uma carga positiva. Já se o corpo tiver excesso de elétrons, ele fica com o quezão aqui, pessoal, a carga elétrica, com um sinal negativo. Lembra desse detalhe muito importante. Cada elétron, assim como cada próton, possui uma carga elétrica. E essa carga elétrica é o que nós chamamos de carga elementar. A carga de um único próton, assim como a carga de um único elétron, pessoal, que é dada pelo valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Uma coisa aí, que alguns exercícios que nós fizemos aí não citou, pessoal, já os da específica que eu vou pegar vai citar, é que o N, o número de elétrons que temos em falta ou em excesso de um corpo, sempre é um número que pertence aos números inteiros. Não existe número de elétrons fracionado. 1,5, meio, 3/4 de elétron. O N aqui é sempre um número inteiro de elétrons, beleza, pessoal? Depois, nós vimos que o corpo tendo falta ou excesso de elétrons, dizíamos o corpo estar eletrizado. Então, se um determinado corpo possui carga elétrica diferente de zero, cuidado, gente.
Mesmo um corpo com um número de prótons igual ao número de elétrons, ele possui carga elétrica. Mas se o número de prótons for igual ao número de elétrons, dizemos que a carga resultante no corpo é nula. Se acaso o corpo tiver falta ou excesso de elétrons, dizemos que o corpo é eletrizado. E de que maneira nós eletrizávamos o corpo? Lembra dos 3 processos, pessoal? Nós poderíamos eletrizar, tirar ou acrescentar elétrons a um corpo de 3 formas distintas. Primeiro, por atrito, pessoal. Lembra da observação de atrito? Atrito só era válido para 2 corpos de materiais distintos, pessoal. E dentro da eletrização por atrito, volta e meia aparece aquela série triboelétrica que o exercício te dá, sempre de um sinal de menos para um sinal de mais, pessoal. A série triboelétrica que relaciona materiais distintos aí. Depois nós vimos o contato e até então nós só havíamos estudado o contato, gente, com corpos de mesma dimensão. Nós pegávamos 2 corpos, 2 esferas lá, e essas 2 esferas eram constituídas de mesmo material e mesmo material condutor, e elas tinham mesmas dimensões. Então, nós colocávamos em contato e depois separávamos. Gerava uma carga resultante, lembra? Depois do contato. Onde essa carga resultante, deixa eu colocar aqui, ó. Porque nós vamos começar a trabalhar nosso material novo, gente, a bater corpos de dimensões diferentes. Aqui nós tínhamos que a carga do corpo A, depois do contato, era igual à carga do corpo B, depois do contato. Quando os corpos possuíam as mesmas dimensões. Mas como eu achava essa carga depois do contato? Eu somava as cargas do corpo A mais as cargas do corpo B e dividia por 2. Lembra, pessoal? Então, o QA', que é igual ao QB', ou seja, a carga dos 2 corpos depois do contato, era igual à soma da carga A mais B antes do contato, gente, dividida por 2. Aqui nós só utilizávamos quando os corpos possuíam mesmas dimensões. Hoje ainda a gente vai ver corpos de dimensões diferentes. Como que vai ficar a carga após o contato? Mas o terceiro e último processo de eletrização que nós vimos era o tal do indução, né, gente? A indução precisaria de quê, pessoal? 2 corpos condutores também. Um, que nós chamávamos de indutor, era o corpo que já começava com uma determinada carga elétrica, e o outro era o induzido, normalmente o corpo que nós tínhamos intenção de eletrizar. O indutor e o induzido, pessoal, eram condutores. Tranquilo? Beleza então, gente. Aqui vale a pena vocês dar uma relembrada em eletroscópio de folhas, gente. Após a eletrização que nós havíamos visto, nós vimos a tal da lei de Coulomb. E aqui é onde começamos a fazer a conta, onde nós encerramos a nossa primeira avaliação. A lei de Coulomb atribuía força elétrica devido a essas cargas, gente. Então, cargas de sinais opostos, atribuídos à lei de Dufay, cargas de sinais opostos se atraem. Cargas de sinais opostos se atraem. Cargas elétricas de mesmo sinal, ó, positiva, positiva, negativa ou negativa, se repelem. Força elétrica, pessoal, é um vetor. Como tal, precisa do módulo, que é dado por essa expressão de Coulomb, direção e sentido. A direção da força elétrica, se vocês repararem nos 3 desenhos que eu fiz aqui, pessoal, positivo, positivo, negativo, negativo e positivo, negativo, esses vetores força elétrica possuem todas mesma direção. Lembra que direção é horizontal, vertical, diagonal, né, gente? Mas sempre possuem sentidos opostos. Independente, pessoal, do sinal das cargas, a força elétrica sempre atua em 2 corpos distintos, gente, para ação e reação. Por isso que eu fiz aqui, ó, um com sinal positivo e a outra com sinal negativo. Para ação e reação, atua em corpos distintos e sempre em sentidos opostos, independente do sinal das cargas, pessoal. Essa força, então, sempre possui mesma direção, porém em sentidos contrários. Onde força era inversamente proporcional
ao quadrado da distância. E, gente, como que dava o gráfico de força elétrica e distância? Se é diretamente proporcional ao quadrado, ou melhor, inversamente proporcional ao quadrado. Isso aqui dava aquele gráfico que nós chamávamos de um ramo de hipérbole equilátero. Então, o gráfico distância, pessoal, por força elétrica, dava aquele gráfico um ramo de hipérbole equilátero. Tranquilo, pessoal? Depois de força elétrica, nós nos perguntávamos como que uma carga sabe do sinal da outra, para então atrair ou se repelir. A esse comportamento, a essa situação, nós tivemos que entender campo elétrico, o tal vetor campo elétrico, gente. Como é vetor, também possui módulo, direção e sentido. O vetor campo elétrico, pessoal, é a razão entre o vetor força elétrica pela carga. O módulo é dado pela força sobre a carga, mas essa expressão, reparem que só relaciona o campo elétrico no surgimento, na aplicação de uma carga de prova. Então nós sabemos que em determinada região do espaço existe uma carga geradora, que é o Q maiúsculo. Aquela primeira etapa da equação, você precisa de uma carga de prova e se aproximando para saber então se existe força de atração ou de repulsão. Então esse primeiro pedaço da equação do módulo de campo elétrico, você vai utilizar quando você possui a carga de prova. Mas e o segundo pedaço, Marcos? Reparem que o segundo pedaço, você não está fazendo uso da carga de prova. Essa constante eletrostática, gente, para o ar e para o vácuo, lembra? Sempre o mesmo valor? 9 vezes 10 a nona. E esse Q maiúsculo é a carga geradora, aquela que gera o campo elétrico. O Qzinho é uma carga de prova que você coloca dentro desse campo elétrico. Já o Qzão é a carga geradora do campo elétrico. Então, o segundo pedaço da minha equação, pessoal, você vai utilizar quando os dados do exercício fornecerem, ao invés da carga de prova, fornecer a carga geradora. E aí nós podemos ter a direção do vetor campo elétrico a partir da carga geradora. Direção é sempre radial às cargas. Lembra que a direção do vetor campo elétrico, pessoal, sempre atuando nas linhas de força de maneira tangencial. Essas linhas de força, então, representavam a direção radial que nós tínhamos em carga elétrica. Para quem não lembra, vamos colocar aqui rapidinho. Se a minha carga fosse positiva, nós tínhamos as linhas de força radiais, ou seja, elas nunca se tocam. E o meu vetor campo elétrico sempre era um vetor tangente às linhas de força. Mas isso se a carga elétrica for positiva, pessoal. Olha só, o vetor campo elétrico era saindo da minha carga geradora. Então nós dizíamos que as linhas de força são saindo da carga positiva. Caso contrário, se a minha carga geradora, o Qzão, fosse negativa, pessoal, nós também teríamos as linhas radiais, por isso que eu coloquei a direção, só que adentrando nessa carga negativa. De tal modo que o vetor campo elétrico em qualquer ponto nessa região, pessoal, é um vetor tangente às linhas de força, só que adentrando na carga negativa. Ó, gente, meu vetor campo elétrico. Eu posso aplicar esse conceito se utilizando também da carga de prova, pessoal. A carga de prova próximo a essas cargas geradoras. E aqui um cuidado com esse joguinho de sinais. Se a carga de prova for positiva, vocês vão reparar que tanto o vetor campo elétrico quanto a força elétrica sempre possui mesma direção e mesmo sentido.
Então, se você se utilizar de uma carguinha de prova, pessoal, dentro do meu campo elétrico gerado por essa carga geradora, você vai ver que se a carga de prova for positiva, o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica sempre possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Caso contrário, se a minha carguinha de prova fosse negativa, a força elétrica e o campo elétrico sempre possuíam direções, mesma direção e sentidos opostos. Foi aqui que nós fechamos então, gente, a nossa primeira avaliação do ano. Depois nós adentramos num novo conceito, o tal da energia potencial elétrica. E aqui a gente dá uma relembrada rapidinho e vamos aplicar em exercícios, né? A tal da energia potencial elétrica. Eu gostaria que vocês relembrassem como eu expliquei isso da primeira vez para vocês, pessoal. Da primeira vez, nós falamos sobre energia potencial elétrica associando a energia mecânica, lembra? Que quando adotado um nível de referência, um determinado solo, se o corpo estivesse a uma determinada altura, ele tinha uma energia potencial gravitacional. Aqui o raciocínio é o mesmo, gente. Existem pontos ao redor da minha carga geradora. Existem pontos, então nós temos uma carga geradora e pontos ao redor dessa carga geradora. Em cada um desses pontos, nós temos a tal energia potencial elétrica. Então a gente chegou em energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. Lembra que energia é uma grandeza escalar. A energia potencial elétrica não precisamos orientá-la, ou seja, não precisamos dar direção e nem sentido. A energia potencial elétrica, pessoal, que está associado a pontos ao redor de uma carga geradora, é dada por K, o valor da carga geradora, o valor da carga de prova colocada a uma determinada distância da carga geradora. Então, a energia potencial elétrica, pessoal, é uma energia associada a pontos ao redor de uma carga geradora. Mas para descobrir a energia potencial elétrica nesses pontos, você precisa de uma carga de prova. Você precisa de um valor de uma segunda carga. Temos a carga geradora Qzão e ao ponto, né, existem pontos ao redor. Para descobrir a energia potencial elétrica, você precisa de uma carga geradora nesses pontos. Assim a gente consegue descobrir a energia potencial elétrica, que no sistema internacional, toda e qualquer energia é em joule, pessoal. Estabelecido a energia potencial elétrica, nós vimos o potencial elétrico. Muito parecido, hein, gente? Cuidado! Potencial elétrico são valores numéricos a esses pontos ao redor da carga geradora. Só que potencial elétrico, você não precisa de uma carga de prova nesse ponto, como eu preciso em energia. Potencial elétrico é uma grandeza escalar que nós associamos a pontos ao redor da carga geradora sem a necessidade da carga de prova. Então, nós poderíamos relacionar, então, energia potencial com potencial. A única diferença é que uma necessita de uma carga de prova para você admitir valores ao redor da carga geradora e potencial elétrico não necessita de uma carga de prova aos pontos. Nós marcamos valores numéricos ao redor da carga geradora. Então vamos para potencial elétrico. Potencial elétrico. E nós representávamos potencial elétrico, né, gente? Com V maiúsculo. O potencial elétrico também é uma grandeza escalar, é
a energia potencial elétrica dividida pela carga de prova. Gente, se eu pegar esta expressão e dividir pela carga de prova, nós chegamos na equação que me dá potencial, ou seja, o número escalar em pontos ao redor da carga geradora. É dado pela constante eletrostática, lembra que no vácuo e no ar nós adotávamos o mesmo K, 9 vezes 10 a nona? O valor da carga geradora dividido pela distância. Galera, é muito parecido com a relação entre força elétrica e campo elétrico. Só que tanto força quanto campo são grandezas vetoriais. Energia potencial elétrica e potencial elétrico são grandezas escalares. Marcos, mas para que definir um valor numérico a pontos ao redor de uma carga geradora? Porque uma carga de prova, ao se deslocar de um ponto para outro, pessoal, gerava o que para nós? Trabalho. E é aqui que a gente encerra a nossa revisão, pessoal. O tal do trabalho aqui elétrico. Trabalho elétrico nada mais, nada menos do que a variação de potencial vezes o valor da carga de prova. Então vamos nessa aqui? Trabalho elétrico, que é a principal grandeza nesse conteúdo de eletrostática. É um trabalho elétrico. O trabalho a gente normalmente representa com a letra tal, né, gente? Ou W maiúsculo. Então a gente coloca aqui ou W maiúsculo. Nada mais do que a carga vezes a diferença de potencial entre dois pontos. Não disse que cada ponto ao redor de uma carga, pessoal, possui um potencial elétrico diferente? Cada ponto ao redor de uma carga possui um potencial diferente? A diferença entre esses potenciais gerava trabalho. Lembra que diferença de potencial, VB menos VA ou V2 menos V1, nós também representávamos como, gente? Com o U maiúsculo. O U nada mais, nada menos que a diferença de potencial. Trabalho também é medido em joules. Mas aqui tem que tomar cuidado com aquelas superfícies equipotenciais. Gente, vamos analisar isso com bastante carinho. Vou colocar aqui uma carga geradora positiva. E ao redor, sempre perpendicular às linhas de força, lembra que carga positiva possui linhas de força radiais saindo da minha carga positiva. Então, nós temos essa situação aqui. E o que era superfície equipotencial? Presta atenção nessa daqui, gente. Nessa linha que eu vou fazer aqui agora, ó, na horizontal. É uma linha de força também, tá? Linha de força. A superfície equipotencial, como o próprio nome já diz, equi igual potencial. Essa superfície sempre é perpendicular às linhas de força, gente. Ó, em todas as linhas de força, a superfície equipotencial, tentei fazer tracejado aqui, tá, gente? Sempre formando 90 graus. Repara que nesse ponto aqui, nós temos uma distância da carga geradora. Uma outra superfície equipotencial, nós temos uma nova distância da carga geradora. E assim por diante, ó. Assim por diante. Superfícies equipotenciais sempre perpendiculares com as linhas de força em azul. Então, em preto aqui é a superfície
equipotencial. Em cada um desses pontos que eu fiz, gente, vou chamar de ponto 1, ponto 2, ponto 3. Em cada um desses pontos, nós temos um determinado potencial elétrico. Potencial elétrico é um número associado a pontos distantes da minha carga geradora, não é? Se eu colocar uma carga de prova aqui, pessoal, ela pode se deslocar do maior potencial para o menor potencial ou de um menor potencial para um maior potencial. Então quando ocorre um deslocamento devido a uma força, gera o trabalho. Carga geradora no meu exemplo, positiva. Gente, se nesse ponto eu colocar uma carga positiva, com positiva existe força de repulsão. Essa carga se desloca para lá. Quanto mais distante, menor é o potencial. Então, se a carga de prova, o Q, gente, o Q minúsculo for positivo, acontece um deslocamento do maior potencial para o menor potencial. A carga de prova colocada em pontos ao redor da minha carga geradora, carga de prova positiva sempre se desloca do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico. Então aqui acontece um deslocamento do maior potencial elétrico, né, gente? Para o menor. Se a carga de prova for positiva, sempre sai do ponto que tem maior potencial elétrico para o ponto que tem o menor potencial elétrico. Pessoal, mas e se a carga de prova postada aqui fosse uma carga negativa? Se a carga de prova que eu coloquei ao redor da carga geradora fosse uma carga negativa, negativo com positivo atrairia, seria a força de atração. Então a carga positiva faz o movimento contrário. Ela sai de um lugar de menor potencial elétrico para um lugar de maior potencial elétrico. Então já a carga negativa tinha situação contrária. Um deslocamento do menor potencial elétrico para o maior. O deslocamento é o contrário, né, gente? E pessoal, era disso que eu precisava relembrar em Física 2, para que nossa próxima aula e os assuntos subsequentes, pessoal, nós conseguimos fazer um novo capítulo, eletrodinâmica, tá? Mas eu vou gravar uma próxima aula agora aqui, pessoal, só com resolução de exercício para vocês, beleza? Referente a esses assuntos aqui, para a gente dar uma relembrada. Até daqui a pouco. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser.